antes do último estágio. Aqui uma foto mais próxima, né, com zoom, onde a gente pode observar que uma parte das palhetas ainda estava ali nos canais, né? E aí a análise da causa raio e à direita a trinca, né, já em estágio de propagação. O projeto original dessa máquina exige, né, a retirada total das palhetas para inspeção não destrutiva, o NDT, das fixações. Olá, meu nome é Henrique Menezes, sou especialista em turbomáquinas e neste vídeo vamos analisar uma falha por corrosão sob tensão, ou SCC, em um disco de baixa pressão de turbina a vapor de uma termoelétrica. Esse é um caso real que ocorreu em uma máquina de 800 MW que estava operando por 24 anos na ocasião do acidente. O estudo foi realizado pelo Anthony Tipton, que também é um especialista em turbomáquinas. O equipamento em questão, ou trem, ele é composto por um turbogerador operando na rotação de 3.600 RPM, portanto 60 Hz, e o arranjo é da seguinte forma: ele possui uma carcaça de alta pressão, uma carcaça de duplo fluxo de média pressão e duas carcaças de duplo fluxo de baixa pressão. Portanto, são 5 carcaças no total. A potência nominal é 800 MW, a temperatura de entrada do vapor em torno de 540 graus Celsius e a máquina estava operando há 24 anos, portanto uma máquina de grande porte. Então, no dia do ocorrido, a máquina estava realizando o pessoal, né, a operação estava realizando um teste de sobrevelocidade no equipamento. E ela tripou durante o teste. O tempo de parada foi menos do que 2,5 minutos. Uma máquina desse porte, a gente espera, né, que ela pare aí, demore mais do que 1 hora, né, para parar. Então, se ela parou tão rápido, é porque o roçamento interno era bastante intenso. E logo depois do ocorrido, foi notado, né, que os danos externos já eram extensivos, já eram muito grandes. Ou seja, tinham problemas ali, foi notado danos no eixo do gerador, da excitatriz, os pedestais saíram da posição em que eles estavam na fundação, em função do torque, né, imenso, em decorrência desse evento, e até alguns parafusos da carcaça cisalharam. E aí, continuando na desmontagem, né, foi observado que um disco L-1, ou seja, o disco do rotor, que é do penúltimo estágio da máquina, lembrando que são 4, né, então esse foi um deles, apresentou trincas, falhas, tanto circunferencial quanto radialmente, atingindo a fixação das palhetas que são pinadas. Mais adiante a gente vai ver fotos de como que é essa montagem. Então, aproximadamente 60 palhetas haviam saído do disco, gerando um desbalanceamento severo da ordem aí de uns 700 kg. E os outros discos, dos outros 3, né, desse mesmo estágio, mostraram trincas por corrosão nos pontos de fixação. Então veja que o estudo todo vai estar analisando essa questão desse estágio em específico, né, o penúltimo estágio dessa máquina. Aqui na foto a gente pode observar o disco que apresentou a falha, tá? Então você pode observar que tem uma parte dele aí que está sem as palhetas montadas ali do lado direito do vídeo, né? Ele está localizado antes do último estágio. Aqui uma foto mais próxima, né, com zoom, onde a gente pode observar que uma parte das palhetas ainda estava ali nos canais, né? E aí a análise da causa raiz, né, não muito surpreendentemente, detectou que as falhas ocorreram por SCC, ou trinca por corrosão sob tensão, que iniciou nos orifícios e bordas dos pinos de fixação, mesmo, né, com a qualidade do vapor dentro dos limites recomendados, de acordo, né, com o que está indicado nesse artigo. E não foi detectado nem defeitos do material metalúrgico ou condições operacionais anormais, diferentemente do que a gente poderia imaginar, né, que uma situação dessa era esperado que o vapor estivesse fora das condições indicadas, né, pelo fabricante, ou que a máquina tivesse sido operada de uma forma que também não era a indicada pelo fabricante, mas não, nada disso foi detectado segundo o artigo. E elas apresentaram também algumas ramificações intergranulares, né, que são clássicas da trinca sob corrosão sob tensão. E aqui mais algumas fotos com detalhes do acidente. Aqui na esquerda a gente pode observar a fratura intergranular, observada no microscópio, e à direita a trinca, já em estágio de propagação. O projeto original dessa máquina exige, né, a retirada total das palhetas para inspeção não destrutiva, o NDT, das fixações. Além disso, né, há um limite do número de desmontagens permitido pelo ciclo de vida devido ao risco adicional de dano, né, porque toda vez que a gente desmonta, é necessário fazer um ajuste. Muitas vezes montamos um pino com diâmetro um pouco maior, ou seja, a gente aumenta o diâmetro do pino e alarga também o furo de montagem, né? Então tem um limite em que a gente pode fazer isso porque a parede da roda acaba ficando mais fina. De qualquer forma, né, embora não seja mencionada aí nesse estudo, atualmente existe uma opção de teste, né, sem desmontagem do palhetamento, que é o Phased Array, onde é possível avaliar a integridade da fixação do palhetamento. Entretanto,
pode ser que nesse caso, em função da posição, né, é o penúltimo estágio, não era possível, né, fazer ou inserir o equipamento de medição para realizar esse teste. De qualquer forma, isso não é mencionado nesse paper, né, nesse artigo. E algumas informações aí sobre as variáveis que afetam o SCC, foram utilizadas nessa análise de falha. A SCC, ou trinca por corrosão sob tensão, ela é controlada por 4 variáveis principais, que são o material, a tensão, o ambiente e o tempo de operação. Manter só uma boa qualidade do vapor não é o suficiente, né? O tempo e a forma como a máquina foi operada, ou seja, o número de paradas e partidas, influenciam também o risco de ocorrência de SCC em locais onde há alta concentração de tensão. E aqui, falando brevemente sobre as variáveis, a gente tem o ρSCC, que é essa linha aqui. Essa linha que está no meio do gráfico. Ela indica o limiar de tensão para a iniciação do SCC. O KISCC é o fator de intensidade de tensão limiar para a ocorrência do SCC, ou seja, o valor mínimo de K em megapascal vezes raiz do metro necessário para que a trinca cresça por corrosão sob tensão. E depois nós temos aqui no eixo X a tensão de escoamento, né, que já é mais habitual para a engenharia de materiais, que é a tensão que causa uma deformação plástica permanente de 0,2% no material. E no eixo à direita nós temos a taxa de crescimento da trinca por unidade de tempo, expressa aí em milímetros por segundo. E nesse outro gráfico a gente pode observar a eficiência, ou a influência, melhor dizendo, do tempo de operação na ocorrência de SCC. O tempo de operação, ele potencializa a SCC, e isso acaba penalizando equipamentos mais antigos, né, porque eles operaram por mais tempo, o que, de acordo com esse artigo, acaba potencializando a ocorrência desse fenômeno. Processos como parada, partida e carga parcial, no caso de roda de regulagem, principalmente favorecem a concentração de precipitantes nas frestas, acelerando a iniciação e propagação de trincas. Então, nesse gráfico, a gente pode observar tem 4 retas, na verdade, 3 retas e um retângulo, sendo que as linhas tracejadas A e B, elas indicam a ocorrência de SCC, né, numa solução que tem água e hidróxido de sódio, né, e ela está sob tensão, só que na reta de cima a temperatura é 100 graus Celsius, na reta de baixo 160 graus Celsius, ou seja, aumentou a temperatura, necessita de menos tensão, de acordo com o eixo Y, para a ocorrência do SCC. No eixo X nós temos o tempo para falha, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma palheta, né, que opera em determinadas condições, mas está sujeita a 600 megapascal, uma solução de água com hidróxido de sódio, né, ela vai precisar alguma coisa em próximo de 80 horas para falhar. Basicamente é isso, né? Temos que traçar uma reta do eixo Y em 600, intersecção com a reta de referência, e depois para o eixo X para determinar o tempo de falha. E além desses 2 casos, né, com o hidróxido de sódio, nós temos também a terceira reta, que é a reta C, né, e ela possui uma solução desmineralizada, porém aerada de água a 80 a 100 graus Celsius, né? E ela é representada por esse retângulo achurado. E por fim, a reta D, que tem vapor condensado puro a 95 graus, né? Aí a palheta, né, no caso, ou o corpo de prova estaria já flexionado e possui também microtrincas, né? Então aí a gente vê, nesse caso, que ele vai falhar, ele é o que menos apresenta influência da tensão, quer dizer, pelo fato dele ter microtrincas, ele vai falhar mais ou menos no mesmo tempo, independente da tensão. E aí, retornando então aos reparos que foram realizados, foram instalados novos discos em aço inoxidável 12 cromo nos estágios L-1. Então, de acordo com o autor, o pessoal responsável por esse serviço acabou substituindo, né, todos os discos do penúltimo estágio do rotor. O que é interessante, né? Até porque, se a gente for visualizar ali a foto do rotor, dá impressão não, né? Tá claro que ele é um rotor sólido, né? Então, é provável que ele tenha feito isso na base da solda, né? Então, ele soldou aí um disco de aço inoxidável nos quatro rotores, né? Ou melhor, nas 4 seções aí dessa turbina. Só que não foi só isso, né? Ele também alterou a geometria de fixação da palheta para reduzir a concentração de tensão nos pinos de fixação. Porque o que esse paper nos leva a concluir é que realmente
o cliente não teve culpa disso ter acontecido. 24 anos não é um tempo tão grande assim para justificar esse tipo de ocorrência. Então, muito embora isso não tenha ficado claro no artigo, poderíamos até dizer que o projeto da máquina realmente não entregou aquilo que era esperado, muito embora passou dos 20 anos, né, que até é uma referência aí que a API nos coloca, muito embora essa máquina não seja nenhuma máquina industrial, mas de qualquer forma, não dá para a gente, pelo que está escrito no artigo, culpar o cliente, ele não fez nada de errado. Então, alguma coisa precisava ser feita, né, e aí a decisão foi por modificação no projeto. E aí também aplicou-se um procedimento de shot pinning, né, após a usinagem, nos pinos, para aumentar a resistência à tensão, à falha por tensão sob corrosão. E as conclusões do estudo são, mesmo mantendo a qualidade do vapor dentro dos padrões, a SCC pode ocorrer em discos de baixa liga, como era no original do projeto, um rotor sólido, devido à influência do tempo e ciclos operacionais, ou seja, a partida da máquina e por aí vai. Equipamentos mais antigos apresentam um risco maior em função daquilo que nós já observamos, e para prevenir, recomenda-se inspeção não destrutiva regular, no caso, se possível, phased array, ou retrofit com discos 12 cromo e aplicação de shot pinning. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem acompanhando os conteúdos